Fala, torcedor do Timão, bora dar uma olhadinha aqui na repercussão da grande vitória do Corinthians contra o Cuiabá fora de casa. O Chico Garcia se rendeu ao Corinthians aí, se rendeu a essa grande vitória do Corinthians, vitória que tirou o Corinthians aí da zona de rebaixamento. Agora estamos na 15ª colocação. E pessoal, separei um corte aqui do Chico falando sobre essa grande vitória do Corinthians, né? Já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não dessa grande partida aí do Timão. Pessoal, créditos vai estar aqui na descrição para o canal do Chico Garcia. Agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo, pessoal. Vamos conversar sobre esse jogo, porque, assim, eu até coloquei no meu Twitter lá, gente, um jogo horroroso. Jogo, meu Deus do céu. Jogo péssimo, terrível, mas, lamentavelmente, isso é o que menos importa. A gente não está começando o ano, embora o elenco tenha sido formado em setembro e a gente esteja ainda em outubro, né? Não terminou ainda. Embora tudo isso, não adianta a gente falar aqui sobre uma formação, projeção, se jogar mal assim, isso importa, mas importa menos. Eu vou falar aqui sobre as escolhas do Ramon, sobre algumas questões táticas e técnicas do jogo, mas importa menos. Porque eu até vi alguns comentários de alguns torcedores que provavelmente vão aparecer aqui no chat também. Já temos mais de 3.000 pessoas aí, obrigado para todo mundo. Eu entendo o torcedor quando ele diz assim, cara, eu cansei de jogar bem e não ganhar o jogo. E perder ou empatar. Então, assim, eu ganhei, tá tudo certo. E é verdade. Eu sou obrigado a concordar. Porque nesse momento do campeonato, você precisa vencer. Gente, não adianta. Não adiantaria nada eu chegar aqui e dizer para vocês, não, gente, mas o Corinthians jogou bem. O Corinthians teve uma performance incrível. Uma pena um empate, mas o Corinthians... Não ia adiantar. Não ia adiantar. Como foi contra o Inter, que o Ramon faz a cagada nos minutos finais de recuar o time, mas não merecia o empate. Não merecia sofrer aquele empate. Foi um castigo. Jogando em casa, jogou melhor, poderia ter vencido o Inter e aquela vitória daria uma tranquilidade maior. E aí vem aquela ducha de água fria nos minutos finais, muito por conta da interferência do técnico, mas também por um resultado que é injusto. Não tinha sentido. Não adiantaria. Hoje eu dizer para vocês que o Corinthians amassou o Cuiabá e ficou no 0-0. Não adiantaria. Então, o mais importante é a vitória do Corinthians. É você olhar hoje na tabela e o Corinthians estar fora da zona. Estamos entrando naquela última reta, aquela linha de chegada, em que faltam 7 jogos, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 jogos. Eu sou de humanas, né? Desculpem. 7 jogos, gente. Faltando 7 jogos, o Corinthians de novo sai da zona. Só que, diferentemente daquela rodada passada, contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians ganha e ganha bem, 5-2 na Neoquímica Arena, com o Memphis fazendo golaço e não sei o quê, o Corinthians voltou para a zona dentro da própria rodada. Agora não. Agora não. Vou até olhar aqui, ó. Agora não tem mais jeito, gente. A rodada 31, só tá rolando agora o jogo do Vasco com o Bahia, que não tem interferência nenhuma ali na ponta de baixo. Agora o Corinthians termina a rodada fora da zona. Aquele jogo fez com que o Corinthians tivesse que secar ainda o Vitória no jogo do sábado contra o Bragantino. O Vitória venceu. E o Vitória ainda venceu o Fluminense daquele penaltizinho que a gente viu lá no sábado, né? Mas o Vitória tá na dele, tá fazendo o campeonato dele e tá no bolo ainda também. Tem muita gente nesse bolo. O Corinthians voltou para a zona do rebaixamento dentro da mesma rodada, dentro da 30ª rodada. Então foi só um suspiro do tipo, vencemos, saímos da zona, putz, voltamos ali por uma condição de pontuação, de tabela e tal. Agora não. Acabou a rodada. O Corinthians começa a 32ª rodada fora da zona do rebaixamento. Pode voltar na rodada seguinte? Pode, porque, cara, vai todo mundo se engalfinhar e o Corinthians talvez tenha o jogo mais difícil de todos os seus concorrentes. Deixa eu ver se tem algum jogo mais difícil do que o Corinthians. O Botafogo pega quem? Pega o Vasco em casa. É um jogo que não tem relação. Vamos lá, o Juventude vai pegar o Fortaleza em casa. Tá, é um jogo difícil. O Juventude joga em casa, mas é o Fortaleza. É um jogo duro. E o Juventude trocou de técnico agora, demitiu o Jair Ventura, trouxe o Fábio Matias. Vai tentar um respiro aí no final, mas o Juventude entrou na zona perigosa, jogando mal, no momento em que não pode acontecer. Tem algumas equipes que estão
numa ascensão, que estão subindo na hora certa, estão crescendo. O Corinthians é uma delas, mesmo com o futebol hoje apresentado, mesmo que, enfim, algumas escolhas do técnico a gente não concorde, o Corinthians tem elenco e construiu um elenco para na reta final estar numa curva ascendente. O Fluminense está se recuperando, o próprio Vitória. Agora, o Atlético Paranaense, mesmo com a vitória no jogo passado contra o Cruzeiro, da maneira como foi, né? Um cara expulso com 5 segundos, mas o Atlético Paranaense está caindo, o Bragantino, Juventude, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, eu acho que são mais do que candidatos, assim, são favoritos. Então tem 2 vagas aí, vamos trabalhar com essas 2 vagas. Deixa eu até espelhar aqui, né? Porque eu tô falando, e talvez fica difícil para vocês enxergar. Já temos 7.500 pessoas aqui, obrigado, gente. Deixa eu usar a tabela do GE aqui, que eu acho mais fácil pra gente. Ó, eu tô aqui contabilizando aqui, né? Pelo menos trabalhando com essas 2 vagas aqui, ó. Com essas 2 vagas, por quê? Deixa eu ver se eu boto numa... Não, assim eu fico muito pequeno. Peraí. Vai ter que ser assim, né? Que assim vocês acho que conseguem enxergar melhor. Aí aqui, ó. Cuiabá e Atlético Goianiense estou trabalhando que já foram. Juventude e Bragantino hoje estão ocupando essas 2 vagas, na minha opinião. O Corinthians tem 35, e aí vamos lá. Até o Grêmio, acho que tá todo mundo correndo risco. O Grêmio acho que fez uma vitória bacana na última rodada, mas a pontuação não deixa livre. Matematicamente, então, acho que ainda não escapou. Mas vamos lá, né? Tem um bolo aí, né? De Grêmio, Criciúma, o Vasco tá ganhando agora, acho que tá escapando mesmo, né? O Vasco tá indo lá pra 9ª colocação, 43, tá passando até o Galo, mas o Galo tem jogo a menos. Mas vamos lá. Fluminense, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. Cara, é muita gente brigando por 2 vagas. Isso é bom. E aí, reafirmando aquilo que eu tinha dito para vocês, a rodada tinha sido péssima para o Corinthians. Ela se tornou muito boa pela vitória de hoje. Não vencesse hoje, cara, seria trágico. Porque aí o Corinthians estaria com 32 pontos, se perdesse o jogo, 33 se empatasse. Ele estaria ainda na 18ª posição. Da 18ª, mas ele ganhou. Então ele transformou a rodada boa, tá? Foi para 15º, tem 35, e ali, ó, tirando o Atlético Paranaense, que tem 30 jogos, todo mundo tem o mesmo número de jogos. 31. Todo mundo, tá? O Furacão tem um jogo a menos, beleza, mas de resto, gente, um índice também, que é importante a gente olhar. O Vitória tem 10 vitórias. O Fluminense tem 10 vitórias. O Criciúma tem 9. O Corinthians agora chegou em 8. Tava todo mundo aqui com mais vitórias. O Atlético 9, o Bragantino 8, o Juventude 8. Só o Cuiabá 6 e o Atlético Goianiense tem 5. O Corinthians tinha 7 até esse jogo. Agora tem 8 vitórias. É importante, é critério de desempate. Então, é mais uma vitória, é a segunda seguida, é uma fora de casa, sai da zona, ultrapassa 3 adversários. Então, por isso foi o melhor dos mundos. Por isso foi o melhor dos mundos. E aí aqui tô vendo os adversários, ó. O Juventude vai receber o Fortaleza, o Vitória. Quem que o Vitória vai pegar? O Vitória vai pegar o Furacão fora. Bom, eles vão se entredevorar aqui, ó. Vitória e Atlético Paranaense. Vitória, 14º, Atlético Paranaense, 16º. Então, um vai matar o outro aqui. Se os dois empatarem, vai continuar todo mundo na mesma. Se o Vitória ganhar, escapa bem. Se o Furacão ganhar, já emenda a segunda, já começa a respirar. O Criciúma vai pegar o Inter fora. Terrível esse jogo pro Criciúma. Aqui o Criciúma vai parar. Aqui o Criciúma não sobe mais. A tendência não é essa. Deixa eu ver quem mais. O Fluminense. O Fluminense é o Grêmio em casa. O Fluminense em casa. Esse jogo, mesmo sendo gremista, digo-lhes que tem uma tendência de vitória do Flu aí. O Grêmio não tá jogando bem, não jogou bem contra o Atlético Goianiense. Mas sei lá, vai que dá um empate aí, né? Mas de qualquer forma, o Corinthians tem que fazer a sua parte. O Corinthians, vencendo o Palmeiras, vai a 38 pontos. Seria o melhor dos mundos. Se ele empatar, ele vai a 36. Aí vai depender, obviamente, dos outros jogos aqui. Meu Deus do céu. Qual é a conclusão que a gente chega disso? Qual é a conclusão que a gente chega disso? É que não está nada decidido, né? Evidentemente, que a vitória, ela já não deixa o Corinthians numa situação tranquila. Vocês imaginem se o Corinthians não tivesse vencido. Parem para pensar. A vitória, ela já... Mas vamos por partes, porque a gente precisa falar do jogo de hoje. Já tem 10 mil aqui. Valeu, rapaziada. Atrasei 1 hora a live e vocês vieram. Tamo muito junto, tá? Tamo muito junto. Obrigado.
gente, o que o Ramon fez hoje? Eu de verdade, eu vou falar um negócio aqui que não é, perseguição, e eu não quero pedir demissão ou encerramento de trabalho, porque essa análise quem tem que fazer são os dirigentes do Corinthians. E pelo que eu tenho de informação, essa análise já está sendo feita, inclusive com alguns nomes aí para treinar o Corinthians no ano que vem. Mas isso é um assunto mais para frente. O que eu quero dizer para vocês é que o Ramon Dias, eu espero que uma manutenção, uma permanência do Corinthians na Série A não engane, não iluda, não distorça a realidade da análise que precisa ser feita sobre o Ramon Dias. Vocês viram o que aconteceu hoje? Vocês perceberam o que aconteceu hoje? O Ramon Dias correu um risco danado. E eu sei que o Cuiabá é péssimo, com todo respeito à cidade, ao clube, à instituição, aos torcedores. Não é nada, tô falando do time, gente. O time é horroroso. O time do Cuiabá é inqualificável. E não sei se o Ramon pensou que venceria o Cuiabá de qualquer maneira, e não foi o que se verificou durante os 90 minutos, tá? Não foi, o resultado foi apertado. Ganhou, já falamos, tudo lindo, é o que importa, não sei o que, mas o resultado foi apertado porque o desempenho foi para tal. O Ramon, ele simplesmente focou na quinta-feira. Quando todos imaginávamos, eu daqui e vocês daí provavelmente, de que o jogo da vida era hoje, gente. Se o Corinthians não ganhasse hoje, acabou o ano. Poderia, né, imputar nisso, porque tinha que ganhar de qualquer jeito. E ele não colocou a força máxima hoje. Então, o Ramon, ele sempre priorizou o brasileiro. E o time foi avançando nas Copas. Inclusive, quando todo mundo queria eliminar o Flamengo, ele mantinha o discurso de que o importante era o brasileiro. Aí ele cai na Copa do Brasil, faz o jogo que ele faz com o Racing, e imaginávamos, bom, a prioridade é segunda-feira, a prioridade é o Cuiabá, porque depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, precisa ganhar do Cuiabá fora, porque depois tem o derby. Então, e não foi o que ele fez. Ele preservou para quinta. Sabem por quê? Vocês sabem por quê? Porque o Ramon, ele jogou naquela entrevista pós-jogo do Racing, no 2-2, a sua honra. Ramon Dias jogou a sua honra à prova. Porque ele disse, nunca perdi no estádio do Racing, não é agora que eu vou perder. E aí ele apanhou. E aí os jornais argentinos, que conhecem muito bem, afinal de contas é um treinador argentino, começaram a repercutir essa declaração dele. Porque ele vai enfrentar uma guerra lá no El Cilindro. Só que assim, se o Corinthians estivesse na 10ª colocação, na 8ª colocação do brasileiro, porra, óbvio, vamos lá e trucidar esses caras do Racing, final da Sul-Americana. E internamente o Corinthians entendeu que o título da Sul-Americana, ele já não é mais um floreio para a temporada. Ele já não é mais um benefício, um prêmio de consolação, um pacote extra da permanência e tal. O título da Sul-Americana se tornou a sobrevivência, inclusive, do trabalho do Ramon. Pode ser que ele não continue nem com um título, né? Mas aí vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil você fazer a troca. Então, no momento que tudo isso está acontecendo, o Ramon preservou o seu emprego, o seu planejamento no ano que vem e falou, quer saber? Eu vou focar na quinta-feira, eu vou descansar os caras para quinta-feira, porque eu quero ganhar agora a quinta-feira. Porque ele tem o orgulho argentino, ele vai estar lá, ele diz que nunca perdeu no El Cilindro, ele vai querer eliminar o Racing. Agora ele vai querer eliminar o Racing. E eliminar o Racing significa o Corinthians numa final de um torneio continental, em que, cara, é tudo. É um título inédito, é um título internacional, é a presença na Libertadores no ano que vem, é a presença na Copa do Brasil, é a presença na final da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, ou seja, é mais uma data de calendário, é uma final daquele torneio que você enfrenta o campeão da Liga Europa lá, não sei o quê. Olha tudo que representa um título. E isso são 2 jogos, gente. O Corinthians está a 2 jogos disso acontecer. Porque depois é Cruzeiro ou Lanús, e aí, sei lá, pode acontecer, né? Qualquer coisa. É um jogo único em Assunção, no Paraguai. Um jogo único. Campo neutro. Mas tem que passar pelo Racing. E o Ramon Dias visivelmente hoje olhou para quinta-feira. Deu certo. Deu certo. Ele ganhou o jogo do Cuiabá, preservando alguns titulares.
Mas meu amigo, se ele não ganha hoje, como é que ele ia para quinta-feira? Às vésperas de um derby? Enfim, deu certo. Agora, o Alex Santana, que ganhou alguns minutos no jogo passado contra o Racing, começou como titular. E com todas as críticas que eu tenho aqui ao Charles, que não vem fazendo bons jogos, ele hoje é titular do Ramon. E ele foi preservado. O Carrilho, por que o Carrilho não começou o jogo? Porque ele foi preservado para quinta. O Rodrigo Garro, hoje, do nada, quando eu defendi aqui que o Igor Coronado seria titular contra o Racing na Sul-Americana, porque ele jogou contra o Fortaleza na Sula, porque o Garro é o titular do time e a prioridade é o brasileiro, hoje o titular foi o Coronado. Que, aliás, tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o Palmeiras. Era um dos pendurados. Aí eu pensei o seguinte, bom, o Coronado agora não vai jogar contra o Palmeiras. Segura pelo menos o Coronado 90 minutos e não põe o Garro. Porque se o Garro entrar e tomar um cartão, e da arbitragem a gente nunca sabe o que esperar, né? O Nenê foi conversar com o Braulio da Silva Machado e tomou dois amarelos e um vermelho. Então, assim, agora não põe o Garro, né? Ele botou o Garro. E se o Garro toma um cartão amarelo, ele perde os dois pro clássico. Tá, vamos lá. Dupla de zaga. Eu tô percebendo o André Ramalho mal. O André Ramalho, cara, ele caiu muito de produção, mas assim, hoje ele deu um bote tão errado pelo lado direito ofensivo do Cuiabá, assim, que quase saiu o gol dos caras. O André Ramalho hoje entrou no segundo tempo, mas ele foi preservado também. Ele não começou, quem começou foi Félix Torres, ao lado de Kaká. Pessoal, que grande vitória do Corinthians aí contra o Cuiabá. O Corinthians enfrentou o Cuiabá lá na Arena Pantanal, né? E, cara, o que mais importava para o Corinthians era apenas a vitória. Empate era ruim, derrota pior ainda. E o Corinthians fez o que devia fazer, que era vencer a partida, e conseguiu vencer por 1-0 aí, com o gol do Memphis, né, pessoal? No primeiro tempo ainda de pênalti. Pessoal, o jogo de hoje foi, assim, mais um jogo fraco, né, do Corinthians. A equipe não jogou muito bem, mas o importante é que venceu, né, cara? E o que tá importando muito nos últimos jogos é a vitória, os 3 pontos aí para sair da zona de rebaixamento, que foi o que aconteceu, né? O Corinthians foi para a 15ª colocação. Daqui a pouco vamos ver a tabela, vamos ver aqui como foi a partida, né? O Corinthians entrou a campo aí com a escalação mista, né, mais ou menos ali. Não tinha na partida o Yuri Alberto, que estava suspenso, não tinha o Martinez também. Enfim, o time foi um pouco misto. Começamos com Mateuzinho na lateral direita, Matheus Bidu na lateral esquerda. A dupla de zaga foi Félix Torres e Kaká. O trio de ataque de meio campo, na verdade, foi Alex Santana, Ranieri, Biton, Coronado, e ali a dupla de atacantes, né, Memphis Depay e Thales Magno. Aí no segundo tempo o Ramon fez algumas mudanças, né, colocou o André Ramalho na partida, o Charles, o Rodrigo Garro, o Romero e o Carrilho. Cara, eu não entendi essa entrada do Rodrigo Garro, né, ele tá suspenso, aí o Ramon colocou ele faltando ainda mais 22 minutos. Não faz sentido ter colocado o Garro. Imagina se ele sofre um cartão amarelo. Aí não ia ter nem ele, o Garro, e nem o Coronado, que o Coronado ele levou o cartão amarelo também. Então olha o perigo que o Corinthians correu, né? Além do Garro também tinha o Depay, o Memphis Depay aí, que estava pendurado. Graças a Deus não tomou cartão. Então eles estão disponíveis aí para o próximo jogo, né? Menos aqui o Ranieri, o Coronado, né? Que já estava pendurado, tomou cartão e não joga. Vamos ver um pouquinho aqui as estatísticas, né? O Corinthians nessa partida aí teve menos chutes, né? Tanto no gol como fora do gol, né? Teve 9 chutes contra 13 do Cuiabá. Cuiabá teve 5 no gol contra 3 do Corinthians. Cuiabá teve mais posse de bola, mais passes trocados, mais precisão no passe também. Porém, quem conseguiu trabalhar melhor a bola foi o Corinthians, né? O pênalti ali foi um lance que talvez, se não fosse o pênalti, eu acho que o Thales Magno ia fazer o gol, porque ele cortou o Marlon do Cuiabá e ia sair ali, eu acho que cara a cara com o goleiro, né? Acho que ele ia bater cruzado e ia fazer o gol, mas enfim. Corinthians acabou vencendo aí com um gol de pênalti do Depay. Vocês gostaram, pessoal, dessa partida aí do Memphis? O que vocês acharam? No meu ver, ele começou bem, né? Depois estava errando uns passes, domínios bobos ali. Mas dá pra entender, né? O cara ficou muito tempo sem jogar, então dá pra dar um desconto pra ele. E aí, cara, com essa vitória do Corinthians, a tabela deu uma mudada, né? Senti muitas dores e até o... Deixa eu olhar aqui com vocês como ficou a tabela, né?
A tabela aqui, o Corinthians ficou em 15º, abaixo do Corinthians ficou o Atlético Paranaense, e ali quem foi para o Z4 agora foi o Bragantino, que vive um momento muito ruim, né? O treinador deles foi demitido, Pedro Caixinha, e aí, cara, é complicado demais. Mas pelo que eu tô vendo aqui, já contrataram um treinador, né? Fernando Seabra, que estava no Cruzeiro. Aparentemente aqui já está acertado com o Bragantino, pessoal. O que vocês acham aí, hein? Corinthians aí agora ganhou essa notícia boa, né? Que foi demitido aí o Pedro Caixinha. Juventude também demitiu o Jair Ventura. Então os times de baixo estão tudo demitindo o treinador. A tendência é que eles fiquem, né, um pouco ruim nos próximos jogos por causa que é treinador novo. Vamos torcer para isso acontecer, né? Para o Corinthians se livrar de vez do Z4. Mas aí, galera, o que vocês acharam dessa vitória do Corinthians em Cuiabá? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.